Olá, eu tenho um desafio para você, mas não vale anotar e nem pausar o vídeo. Você topa? Eu preciso que você tente decorar algumas dessas informações. Meu nome é Henrique Souza Nascimento, sou psicólogo, neuropsicólogo e aluno do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Rondônia. Esse vídeo é uma parceria com o projeto Psicologia para Todos. Então não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre memória e Covid-19. Afinal, o que uma coisa tem a ver com a outra? E então, prontos para o desafio? Tente responder algumas dessas perguntas. Você se recorda qual que era o meu nome? Eu disse que sou aluno do programa de pós-graduação de algum curso. Qual que era? Eu pedi para que você fizesse alguma coisa para que você recebesse as notificações desse canal. Você lembra o que era? Bom, se você respondeu a 2 ou 3 dessas perguntas, parabéns. Se você não conseguiu responder, não precisa se preocupar. Somente isso não significa que você tenha algum problema de memória. E é isso que a gente vai falar um pouco agora. A memória é uma habilidade cognitiva que pode parecer simples de compreender. Talvez você imagine que a memória é simplesmente nossa capacidade de se lembrar das coisas, mas ela é um pouquinho mais do que isso. A memória é uma habilidade cognitiva complexa, responsável por adquirir, armazenar e evocar informações. Receber informações através dos nossos sentidos, como a visão e a audição, e processar essas informações. Significa também reter essas informações temporariamente para resolver algum problema ou para algum determinado objetivo. Também significa poder, posteriormente, depois de algum tempo, utilizar essas informações, se lembrar dessas informações que nós adquirimos para algum determinado fim, seja depois de minutos, horas, dias, até mesmo anos depois. Embora hoje seja um processo bem melhor conhecido, ainda existem alguns debates e algumas discussões acerca da natureza neurofisiológica da memória, ou, por exemplo, da formação das memórias no nosso cérebro. Alguns autores eles discordam e têm percepções um pouco diferentes sobre cada processo da memória. Nessa classificação, a gente pode observar a memória sendo subdividida em memória de longo prazo e memória de curto prazo. Essa última, também conhecida por alguns autores como memória operacional. Ocorre que outros autores divergem em relação à memória operacional e à memória de curto prazo, como dois processos que, na verdade, são diferentes, são separados. Temos, primeiramente, a memória sendo subdividida em memória de longo prazo e memória de curto prazo. Essa última também é conhecida como memória operacional, mas muitos autores, eles, na verdade, explicitam que a memória de curto prazo e a memória operacional sejam, na verdade, tipos ou processos de memória diferentes. A memória de curto prazo é um tipo de memória que a gente utiliza para manter informações ativas na nossa consciência durante um curto período de tempo, de aproximadamente 20 a 30 segundos, podendo chegar até um minutinho. Sabe quando eu pedi para você decorar algumas informações no início do vídeo? Então, esse é um exemplo da utilização da sua memória de curto prazo. Para que você respondesse as perguntas, você precisava utilizar desse tipo de memória. Agora, responda outra pergunta. Você consegue se recordar da última palavra que eu utilizei na minha última frase? Pouquíssimas pessoas provavelmente vão conseguir responder essa pergunta. Esse é o exemplo da nossa memória operacional. Agora, nesse momento, você está ouvindo as minhas palavras, mas você não está decorando todas as palavras que estão sendo faladas. Na verdade, você guarda essas palavras apenas momentaneamente para que você consiga compreender o sentido mais amplo daquilo que está sendo explicado nesse momento. Nossa memória operacional serve então para isso, para que a gente possa guardar de maneira rápida uma quantidade limitada e baixa de informações para determinado fim ou determinado objetivo. Já a memória de longo prazo, ela funciona como um HD de um computador. Ela serve para que a gente possa armazenar informações por um tempo bem maior do que alguns minutos ou alguns segundos. Sabe informações como, por exemplo, o seu nome, o nome de pessoas próximas, são exemplos de informações que a gente conseguiu armazenar na nossa memória de longo prazo. E ela tem uma grande importância, porque é a partir dela que a gente consegue resgatar informações que nos serão úteis posteriormente em algum momento da nossa vida para algum objetivo. Ambas, a memória de longo prazo e a memória de curto prazo, elas podem ainda ser classificadas.
Ambas, a memória de longo prazo e a memória de curto prazo, podem ainda ser classificadas em memórias implícitas ou memórias explícitas. As memórias implícitas, elas estão associadas aos nossos hábitos e aos nossos afazeres do dia a dia. Imagine o comportamento de andar de bicicleta. Para quem aprendeu a andar de bicicleta, sabe que não é necessário que a gente repasse todas as etapas do processo de andar de bicicleta para que a gente consiga fazê-lo. A gente não precisa, por exemplo, estar pensando ou se lembrando ativamente das seguintes informações: mão no guidão, passar a perna por cima do quadro, sentar no assento da bicicleta, manter-se com a postura ereta. A gente não faz esses passos. A gente utiliza, na verdade, esse conhecimento de uma maneira talvez automática. Esse é o exemplo da nossa memória implícita, um tipo de memória na qual a gente não precisa utilizar ou precisa repassar essas informações que já foram aprendidas conscientemente na nossa memória. Já a memória explícita, ou também chamada de memória declarativa, ela que faz o armazenamento e evocação das nossas informações de maneira ativa em nossa consciência. São informações, por exemplo, relacionadas à nossa história de vida, às experiências vividas e aos fatos que nós conhecemos do mundo, que são armazenadas, que são utilizadas pela memória explícita. Já a memória explícita, ela pode ser subdividida ainda em mais dois tipos: memória episódica ou memória semântica. A memória episódica, ela está relacionada aos fatos e às experiências que nós vivemos. Imagine aquele lugar legal que você conheceu logo antes da pandemia. Esse é um exemplo de utilização da nossa memória episódica. Por outro lado, a memória semântica, ela está associada aos fatos e aos conceitos que nós apreendemos do mundo. Sem que eu precise mostrar uma figura ou dar mais detalhes a respeito disso, você facilmente saberia me explicar o que é um sofá, ou saberia me dizer o que é uma maçã, ou mesmo ao dizer essas palavras, você talvez tenha imaginado uma maçã ou o formato de um sofá. Esse é o papel da nossa memória semântica. Bom, e o que tudo isso tem a ver com a Covid-19? Nós sabemos que parte das dificuldades, dos lapsos e das falhas de memória podem ter várias causas, como, por exemplo, nível elevado de estresse, alterações na qualidade do sono, ansiedade, depressão, traumatismo crânioencefálico ou mesmo doenças ou transtornos neurocognitivos, como o Alzheimer. Ocorre também que queixas de lapsos e problemas de memória não têm sido incomum entre pessoas que foram acometidas pela Covid-19. Talvez você conheça alguma pessoa, um parente, um amigo, ou talvez você mesmo tenha percebido que a sua memória ou coisas que você faz que estão relacionadas ao uso da memória estão de alguma forma mais prejudicadas ou difíceis de fazer. Ocorre que a queixa de memória não tem sido incomum entre pessoas que foram acometidas da Covid-19. Talvez você já tenha ouvido de um colega, de um amigo ou mesmo de um parente próximo que ele tem tido dificuldades para se lembrar de algumas coisas. Bom, esse pode ser um dos sintomas do que a gente tem estudado hoje, que é conhecido como Covid longa, ou seja, um quadro onde persistem alguns sintomas clássicos da Covid, ou mesmo aparecem outros sintomas que podem estar relacionados ao acometimento da Covid. Existem sintomas que estão relacionados a fadiga, dificuldades respiratórias e até mesmo perda de cabelo já foi relatado em alguns estudos. Nesse sentido, no ano de 2020, uma grande pesquisa foi realizada no Reino Unido para verificar se pessoas acometidas pela Covid-19 apresentariam dificuldades ou problemas em realizar testes psicológicos. Os testes psicológicos consistem em tarefas onde as pessoas precisam utilizar de suas habilidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio, dentre outras. Para isso, eles disponibilizaram um teste gratuito na internet, onde, numa tradução livre, poderia ser chamado Grande Teste Britânico de Inteligência. Esse teste, ele avaliou habilidades de atenção, raciocínio, resolução de problemas, processamento emocional e memória operacional. Para cada um desses itens, foi dada uma classificação baseada no desempenho de cada um dos indivíduos que foram testados e que realizaram a testagem online. Eles conseguiram avaliar dessa maneira
81.337 pessoas, sendo a maior parte delas residentes no Reino Unido. A partir disso, eles conseguiram avaliar essas pessoas e separá-las em alguns agrupamentos para fazer as avaliações. Esses participantes foram separados em alguns grupos. Grupo de participantes de pessoas não doentes, grupo de pessoas doentes acometidas pela Covid, mas sem sintomas respiratórios, grupo de pessoas com sintomas respiratórios, mas sem necessidade de assistência médica doméstica, pessoas que tiveram sintomas respiratórios e necessitaram de assistência doméstica, pessoas que foram hospitalizadas, mas não precisaram fazer uso de respiradores, e pessoas que foram hospitalizadas e necessitaram de respiradores. Os pesquisadores conseguiram observar que desses grupos houve uma gradação no desempenho, ou seja, o grupo de pessoas que ficaram hospitalizadas e precisaram de uso de respirador tiveram um desempenho geral pior do que as pessoas que precisaram de hospitalização, mas que não fizeram uso de respirador. Seguindo a gradação, essas pessoas tiveram uma pontuação pior do que aquelas que tiveram sintomas respiratórios e receberam assistência doméstica em casa. Curiosamente, avaliando a população geral de pessoas que foram acometidas pela Covid, foi possível observar que, na realidade, as principais dificuldades foram observadas nos testes que envolviam habilidades cognitivas mais complexas, como resolução de problemas e raciocínio, do que em comparação a habilidades consideradas mais simples, como a memória operacional e o processamento emocional. Curiosamente, avaliando a população geral, os pesquisadores conseguiram observar que as pessoas tiveram mais dificuldades para realizar testes que envolviam habilidades cognitivas mais complexas, como resolução de problemas e raciocínio, do que utilizando a habilidade de memória operacional ou processamento emocional, consideradas habilidades cognitivas mais simples. Já quando a avaliação era restrita ao grupo de pessoas que foram acometidas pela Covid, as dificuldades, principalmente de memória operacional, elas foram mais evidenciadas aí. Esses dados sugerem para a gente que pessoas que foram acometidas pela Covid-19 podem ter dificuldades de memória, assim como dificuldades em outras habilidades cognitivas a médio e a longo prazo. Nós ainda temos muitas dúvidas e muitos questionamentos acerca da Covid-19, ou melhor dizendo, a respeito da Covid longa, das consequências da Covid a médio e a longo prazo para aqueles sobreviventes. Por exemplo, ela tem causado danos diretos ao tecido cerebral, ou essas dificuldades cognitivas podem estar associadas a outras características, como dificuldades ou alterações no sono, nível elevado de estresse, ou mesmo sintomas de ansiedade e depressão. A gente também pode se perguntar, por exemplo, se essas dificuldades elas vão persistir durante toda a vida ou se essas dificuldades elas são apenas temporárias. No futuro, as pessoas que tiveram Covid-19, elas podem ter mais probabilidade de desenvolver um transtorno neurocognitivo como um Alzheimer ou não? Bom, todas essas perguntas são perguntas que estão sendo respondidas nesse momento por diversos estudos, por diversas pesquisas com essa população. Enquanto não temos respostas para todas essas perguntas, é fundamental que a gente mantenha os cuidados necessários. Se vacine, cuide da sua saúde e da saúde da sua família. Se você percebe que um parente, um amigo ou mesmo você está apresentando dificuldades importantes relacionadas à memória, não deixe de procurar um profissional especializado na área. Agradecemos por você ter assistido até aqui, esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para as quais essa temática possa ser importante. Psicologia para Todos, a psicologia e a universidade mais perto de você.